Boa noite, professor Valério. Olá, minha querida, como está? Tudo em paz? Que maravilha poder estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, sempre um prazer revê-la, estimada Blaine, minha amiga de tantos anos, né? Tanto Pois tempo. é. Muito bom mesmo estar aqui hoje consigo. Então, eu vou lhe apresentar. Nós estamos na live Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, evento do qual você é membro da comissão científica, com grande honra. E nós estamos aqui hoje, gente, com o ícone do direito internacional, o professor Valério Mazzoli. E eu estou muito grata com a sua disponibilidade, professor, de participar dessa live, porque o tema é muito importante. Inclusive, o seu artigo está publicado no nosso e-book, no volume 10. E também eu vi que você já publicou em inglês e italiano. Então, realmente, a discussão merece muitas lives, porque a gravidade do problema exige uma discussão jurídica imediata. E eu fico feliz de poder ser uma das pessoas que vai dialogar com você sobre esse tema. Então, eu já vou lhe passar a palavra e, no fim, eu faço só umas perguntas com base no seu artigo já publicado no nosso e-book. Eu quero agradecer a você, Blaine, a todos os amigos que estão nos assistindo. Eu vejo a professora Aline Rocha aqui de Cuiabá, outros amigos entrando, mando um abraço. E dizer que eu sou muito grato à professora Blaine, porque a professora Blaine praticamente antecipou a publicação de um livro, conseguiu encaixar o meu estudo, dada a atualidade do tema, né, para não demorar. Então, publicou-se em Portugal, aqui publicou também pela Thomson Reuters. Eu agradeço ao professor Otávio, da revista Direito Civil Contemporâneo. E agora está nas plataformas aí em inglês, né, para o mundo inteiro. Hoje eu tive a grata satisfação, até fiquei muito feliz, a Biblioteca da Corte Internacional de Justiça, ela divulgou um estudo para o mundo inteiro hoje, né, a biblioteca da Peace Palace Library. Então, veja, é um tema que está realmente tendo interesse. E o Diálogo publicou pioneiramente, né? Como sempre, aí, na vanguarda do direito, o Diálogo tem prestado, o Diálogo internacional e constitucional ambiental internacional tem dado uma contribuição realmente imprescindível para o direito brasileiro, professora Blaine. Então, eu lhe parabenizo por essa pujança. Agradeço também ao querido professor Jorge Miranda, a nossa amiga Carla Amado. Nós somos filhos de Lisboa também, né? Nós somos Sim. filhos de Lisboa. E Lisboa é parte da nossa formação, tanto minha quanto sua, e realmente eu agradeço a oportunidade. Bom, na verdade, esse tema, eu já tenho falado ele em algumas ocasiões aqui, em várias lives, e tenho até dado aula nas faculdades, várias faculdades que têm me convidado. No fundo, eu tenho dito aí sempre que eu penso que é um tema mais teórico do que prático, né? É um estudo interessante do ponto de vista do direito internacional. Muito interessante do ponto de vista do direito internacional, porque é um caso a ser levado à Corte Internacional de Justiça, né? O Tribunal de Haia, ele, no fundo, ele vai ter que se manifestar sobre essas questões, porque é uma questão mundial, uma pandemia e uma epidemia e uma pandemia global, transnacional, né? A questão toda é saber se algum Estado e algum país vai efetivamente deflagrar qualquer tipo de procedimento perante a Corte Internacional de Justiça ou perante algum tribunal internacional. Bom, a questão toda aqui, e aí eu me detive nesse estudo aí, que está publicado aí gratuitamente no Diálogo, o pessoal pode acessar, depois a gente deixa o link para a publicação da obra, que já está publicado no e-book. E agora vai sair também pela RT, ela vai fazer um estudo, um livro com todos os estudos publicados sobre responsabilidade de Covid-19, também já autorizei. No fundo, a questão aqui é uma questão de direito internacional, os alunos gostam dessa expressão raiz, né? É um estudo de direito internacional tradicional, porque envolve
a violação de um tratado internacional, que é o Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional tem esse nome regulamento, mas ele tem natureza jurídica de tratado. É efetivamente um tratado internacional que diz respeito, lato sensu, à matéria de direitos humanos, porque é a saúde global. E isso, como disse Ferraioli, ele está corretíssimo, colocou a globalização de joelhos. Colocou a globalização de joelhos. Nós percebemos que as fronteiras não são importantes, os grandes exércitos não são importantes, os armamentos não são importantes, quando o inimigo invisível contamina as pessoas e mata pessoas, né? Então, os Estados têm que tomar uma atitude no direito internacional. Um professor americano agora está defendendo uma comissão de inquérito, achei interessante a ideia, uma comissão de inquérito internacional que investigue o caso e leve o caso às Nações Unidas, e também à Corte Nacional de Justiça, para resolver o problema. Porque uma epidemia, uma pandemia, pode acontecer em qualquer lugar do mundo por eventos naturais. Esse não é o problema da China. A China não é um monstro. Ela tem ajudado países do mundo inteiro, inclusive muito mais do que se fosse em outros países, né? Eu tenho dúvida se uma pandemia dessa começasse no Brasil, nós teríamos condição de ajudar o mundo inteiro com máscaras, com respiradores, etc., como a China está fazendo. O que ela pecou foi o atraso na informação da Organização Mundial de Saúde. O que ela pecou foi violar, e aí eu vou explicar, o dispositivo do Regulamento Sanitário Internacional, né? O que chama para si a sua responsabilidade. A pandemia, ela pode ocasionar em qualquer país. Qualquer país, ela já teve outros exemplos de pandemia, China. E ela tinha noção de que tinha que avisar a sociedade internacional. Mas gripe aviária, outra veio do México, teve outras que vieram da África, o HIV, que é uma pandemia global, das mais conhecidas. Nasceu no Congo na década de 20, só que o Congo, a África distante, não tinha tanto transporte. Quando os haitianos chegaram no Congo para trabalhar, e depois dos países francófonos, só na década de 60, imagina, de 20 o HIV para chegar na década de 60, 70 nos Estados Unidos e Europa com a Revolução Sexual. Porque é muito difícil. Hoje um avião, 6 milhões de pessoas saíram de Wuhan em uma semana, com aeroportos do mundo inteiro espalhando os vírus, né? Hoje a mobilidade é muito grande. Então isso pode acontecer em qualquer país do mundo. O que não pode acontecer é violar a norma internacional. E o que diz a norma internacional? A norma é muito rígida. É o artigo 7º do Regulamento Sanitário Internacional, que diz que qualquer fato novo, não conhecido, independentemente de sua origem, nem precisava ter acontecido na China. Quer dizer, viu que está matando gente, está tendo um problema respiratório, as pessoas estão morrendo de crise respiratória aguda. É um fato novo, que não se sabe a origem. Vamos descobrir a cadeia viral. Não, isso é depois. Antes tem que avisar a Organização Mundial de Saúde, diz o artigo, em 24 horas. 24 horas. Isso aconteceu nos primeiros dias de janeiro, 31 de dezembro, os primeiros dias que foi detectado realmente que era começou uma endemia, depois epidemia, depois pandemia. A China só foi avisada no dia 21. Imagine, quase um mês. Isso levou a uma falha da OMS, que também tem que ver até que ponto ela não é responsável, em avisar a sociedade internacional. E a Itália, então, já estava alastrado de que era uma questão moderada. Começou com essa história aí que o nosso presidente adora falar que é gripezinha, não é gripezinha. Então, esse fato, essa demora, violou o dever de informar. Porque o dever de informar, ele é a pedra de toque do sistema internacional de saúde. E violando o dever de informar, acabou violando também, indiretamente, a Constituição da Organização Mundial de Saúde, que dá à Assembleia da Saúde o direito de regulamentar as questões sanitárias internacionais e essas medidas da OMS, inclusive normas de soft law, que o Brasil até que essas medidas, elas são feitas e elaboradas por um tratado internacional. E aí vem a Constituição da Organização Mundial de Saúde, que
pouca gente sabia disso, professor Abreu, pouca gente sabia. Ela tem um artigo 75, é aí que está toda a história. E ela diz, olha, qualquer controvérsia relativa à saúde global que algum Estado tenha em relação a outro, essa epidemia pegou todo mundo de surpresa. Nenhum país está preparado com tantos hospitais, com tantos leitos, respiradores. Estão preparados para as pessoas de normalidade. Arrebentou a economia dos países, todo mundo parado, sem contar nos milhares de mortes, que é o principal. E aí, a Constituição do OMS diz o seguinte, que o caso pode ser levado à Corte Internacional de Justiça. Então, ela abre a possibilidade à Corte Internacional de Justiça. E aí, eu fui estudar a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. E encontrei um caso, que é o caso de Ruanda contra a República Democrática do Congo, é uma questão de conflito armado no Congo, não tem nada a ver diretamente com esse caso aqui. Mas o Congo alegou, dentre outras alegações, a validade do artigo 75, e diz o seguinte, a jurisdição da Corte, ela está prevista, porém, para chegar aqui na Corte Nacional de Justiça, o Estado tem que passar por duas etapas preliminares. Primeiro, chama o outro para negociação. Então, quer dizer, os Estados Unidos estão furiosos com a China, chamam para negociação. Xi Jinping, você está me devendo milhões aqui do que você está me devendo, da catástrofe da saúde que você me levou, de questões econômicas, não vou pagar. Segunda etapa, eu levo a questão à Assembleia Geral da Saúde, Assembleia Mundial da Saúde. Eu tenho certa crítica a essa Assembleia Mundial de Saúde. Quem não conhece é uma Babel, lá é uma Babel. Quer dizer, vai chegar um caso nessa Assembleia Mundial de Saúde, vai ser resolvido na outra vida. É aquele tipo de órgão que fica de eterno, sabe? Resolvendo as coisas. Pronto. E o Congo, nesse caso específico, não satisfez essas duas condições. Não tinha nem chamado Ruanda para negociar. E a Corte Nacional de Justiça, lá no parágrafo 99 desse caso, Congo contra Ruanda, os conflitos armados na República Democrática do Congo, disse, Congo, eu não vou aceitar seu argumento, mas isso não interessa para nós. Interessa que ela diz o seguinte, o artigo é válido. O artigo 75 ele é válido, eu aceito. Se você tivesse cumprido as condições, eu aceitaria. Quando eu achei essa jurisprudência, realmente muda todo o panorama, né? Muda todo o panorama, porque a Corte está dizendo, alega direito o dispositivo que eu aceito uma controvérsia sanitária internacional aqui. E a questão não é nem se a China vai pagar a indenização multimilionária, a questão é da narrativa, é levar um país membro do Conselho de Segurança da ONU para falar, olha, vocês não podem ficar com questões zoonóticas nos seus países. E veja, todos esses problemas graves da saúde vêm de zoonose, que é a má relação entre o homem e o animal. O homem não aprendeu ainda que a relação com o animal são só alguns animais. É a carne do boi que você come, a carne da vaca que você come, é o carneiro que você come, é o frango que você come, ok. O morcego não dá. O macaco, quando o HIV vem do macaco, não dá para ter uma relação com o macaco. Qualquer tipo de contato. No caso da Covid-19, veio do morcego que passou para o pangolim, segundo as pesquisas. Pangolim é o animal silvestre que tem o maior tráfico internacional do mundo. Ele parece um tatu-bola, os asiáticos adoram ter aquilo de estimação. É um tatuzinho, ele tem um tráfico ilegal, porque é bonitinho e tal. Eles acham que é bonitinho. E aí pronto, porque percebe, é uma questão de zoonose. Parece que a China agora já está fechando esses mercados, porque está vendo que essas questões de zoonose prejudicam a saúde global. É uma questão de narrativa. Muito bem. E aí, eu fiquei muito curioso com essa decisão da Corte Nacional de Justiça, que validou, portanto, o artigo 75 da Constituição da OMS. E aí, pesquisando mais, uma jurisprudência agora, de novembro de 2019, aquele famoso caso da Rússia, da aplicação da Convenção Internacional para a Prevenção e Repressão do Crime de Racismo, de discriminação racial.
famoso caso da Federação Russa. Esse caso russo, da Federação Russa, a Corte decidiu uma questão lá, Glenn, que é o seguinte: na Convenção da Discriminação Racial tem um dispositivo que ele é formalmente idêntico ao artigo 75, eu explico isso no livro do Diálogo, que é formalmente idêntico ao artigo 75 lá da Constituição da ANS. Ele diz o seguinte: por uma questão de racismo, de discriminação racial, chegar à Corte Nacional de Justiça, primeiro tem duas etapas, não é direto que vem na Corte. Primeiro, faz uma negociação preliminar e tenta resolver aí. Segundo, provoque o comitê do pacto, o comitê contra o racismo, que é o comitê do tratado. Percebam os alunos, não é idêntico ao artigo 75? Ele diz, para vir aqui tem dois requisitos. O primeiro é o mesmo, negociações. Depois, um vai para o Comitê da Saúde, o outro vai para o Comitê do Pacto. E aí a cereja do bolo. Sabe o que a Corte disse? Essa dupla condição não é uma condição, uma e outra. É uma ou outra. Não é uma condição cumulativa, tem que ter as duas. Não deu certo a negociação, vai para o comitê e vem aqui. Basta não ter dado certo uma ou outra, você escolhe se você quer negociar ou quer chamar o comitê. Para nós internacionalistas, isso é um paraíso, porque isso significa muito. A Corte, num caso contra a China, ela vai ter que usar o seu mesmo precedente, vai ter que dizer assim, basta chamar a China para negociar e manda ela pagar tantos milhões, ela não vai querer pagar, que você pode resolver aqui na Corte Nacional de Justiça. Basta saber qual tipo de interesse, né, é que vai ser levado à jurisdição do tribunal. O que os Estados vão querer? Se é indenização, se é, né, tem que saber. E depois, interessante, porque tem duas maneiras de resolver esse problema, né? Que eu acho que não vai ser resolvido. Como eu disse, é uma questão mais teórica do que prática. Mas tem duas maneiras. Primeiro, esse caminho todo complexo que eu estou falando para chegar à Corte Nacional de Justiça. E tem um caminho mais fácil. Mas nós, no Brasil, não podemos fazer, porque tem jurisprudência firme do STJ, do STF e da própria Corte Nacional de Justiça, que é processar a China aqui dentro. Eu demando a China pelo prejuízo que eu tive dos hospitais brasileiros, da saúde, etc., ganho a ação contra a China e penhoro um bem que ela tem aqui e vendo os bens, nem sei se ela tem, e pague. Se é o que os Estados Unidos da América estão fazendo, essas class actions. Protocolizaram uma agora semana passada. Vamos esperar daqui uns 2 anos, quando sair a decisão, vai ser mais ou menos isso. Se eles lograrem isso, se for julgado procedente, olha, julga procedente a ação, penhora os bens que a China tem aqui em território americano e vê se dá para pagar a dívida. Só que no Brasil isso é impossível pela teoria, todos sabem, da imunidade de jurisdição dos Estados. Eu não posso processar a coroa britânica aqui, não posso processar o rei da Bélgica, eu não posso processar a soberania americana, tampouco o governo chinês. Né? A jurisprudência do STJ é sólida, em vários casos. Que quis processar a Alemanha nazista por crimes da Segunda Guerra foi julgado improcedente a ação. O STF, explico isso no curso de legislação pública há 15 anos, tem jurisprudência absolutamente sólida, que a imunidade é um costume, não obstante a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas tratar da imunidade dos locais e da missão, a imunidade do próprio Estado provém do costume, aquela regra clássica e tradicional, par impari non habet judicio, par impari non habet jurisdição, e não há jurisdição entre iguais, né? E a própria decisão da Corte Nacional de Justiça do caso Ferrini. O que é o caso Ferrini? Foi um italiano que ele se julga prejudicado pela Alemanha nazista, e ele diz assim, eu vou processar a Alemanha aqui na Itália. Não sei se foi Pisa ou Firenze que ele entrou com a ação e perdeu. O juiz deu a decisão dizendo, não pode, porque tem que ir lá na Alemanha, processa lá. Não, eu quero processar aqui. Resumindo a ópera, ele chegou na Corte de Cassação italiana, a Corte falou, não, eu vou prover essa ação, sim senhor, porque não, mas tem imunidade do Estado. Não, essa imunidade não funciona para quando tem direitos humanos. E mandou penhorar um barracão, um terreno que a Alemanha tinha lá para pagar a indenização daquele senhor idoso.
A Alemanha ficou pé da vida, né, com a decisão e demandou a Itália na Corte Nacional de Justiça. Olha como o país europeu exerce seu direito, né, Glenn? O Brasil nunca demandou ninguém. Demandou. E como já tinha um juiz alemão lá pela regra, a Itália teve direito de nomear um juiz ad hoc. O próprio juiz que a Itália nomeou votou contra ela. Só teve um voto a favor da Itália, do nosso querido amigo em comum, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Ele chorou na audiência, ele foi 15-1. A corte se mostrou um tribunal tradicional, um tribunal que, se você ler um livro da década de 60 explicando a jurisdição da corte, ele não precisou de atualização nesse capítulo. Eu brinquei com os alunos, não vai precisar atualizar, porque a corte se manteve um tribunal tradicional. Até Viena falou, olha, tudo bem, tem jurisdição do Estado, mas até para questões gravíssimas de direitos humanos, não vamos abrir uma brecha. O tribunal falou, não, na faculdade tem um voto belíssimo, até me deu o livro dele, está aqui na biblioteca, aqui de casa. Em suma, percebe que é difícil para os Estados demandarem internamente. Os Estados Unidos, como não assinam nenhum tratado, não cumprem, não participam de tratados internacionais e ainda são membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU, né? Eles estão procedendo por essas class actions. Seria um tipo de ação civil pública, ação popular que eles têm. Mas nós não podemos fazer isso. Então, o sentido mais técnico seria essa responsabilidade. Agora, veja, para encerrar, já para a gente fazer um debate aqui, né? Ainda que isso seja mais teórico do que prático, na verdade o assunto tem que vir à tona. Porque uma epidemia pode mudar o rumo da humanidade. Veja isso, o direito tem que estar preparado. A China já houve outras epidemias lá. Ela demorou do dia 21 de janeiro, o negócio do dia 30 de dezembro. Até o relatório 8 da OMS, ela disse, erramos, porque a gente achou que era de gravidade mediana e é de alta gravidade. Ela pediu desculpa, tem que ver isso até que ponto. Mas a globalização está de joelhos, nós temos que ver isso com duas lentes. E talvez esse seja o novo patrimônio comum da humanidade, né? Eu tenho defendido isso. No parágrafo final do texto em inglês, o texto em português, eu não tinha entrado esse parágrafo. Mas no texto em inglês, eu coloquei um parágrafo final que diz o seguinte, que nós temos que repensar o conceito de patrimônio comum da humanidade. Porque sempre se diz que o patrimônio comum da humanidade é o meio ambiente, né? A gente conhece isso, é o meio ambiente, mas pensa, mais do que o meio ambiente, não é a saúde humana? Tudo é ambiental, claro. É ambiental lato sensu. Mas percebe, essa questão sanitária, ela prejudica, a degradação ambiental prejudica a médio e longo prazo, né? As queimadas, a devastação, etc. Uma epidemia, uma pandemia dessa, que também é uma questão que também é ambiental, sanitária e humana, em questão de horas, e transmissível de pessoa a pessoa, né? Então, seria esse tipo. Agora, a China poderia alegar o estudo da força maior, essa questão que eu faço no final. O que é força maior? Força maior, pelo Draft Articles, pelo projeto de artigos das Nações Unidas, que está parado, que a Assembleia Geral não aprova nunca, que os Estados também não... Eles assinam um atestado de condenação praticamente, né? Não é, isso não encoraja nenhum Estado a assinar um tratado desse, mas ela diz que a força maior é um evento irresistível, que foge ao controle do Estado. Uma epidemia foge ao controle do Estado. Realmente é uma força maior, mas esse argumento a China não pode usar porque tem o parágrafo 2º. Você não pode usar o argumento quando você deu causa. Quer dizer, se ela tivesse avisado nas 24 horas, falou, eu avisei, mesmo assim, a epidemia, mesmo avisando, ela sai do controle. Uma pandemia, não tem o controle sobre isso, de pessoa a pessoa, a respiração, ela podia alegar. Agora, essa alegação da força maior talvez não convença, porque teve a violação das 24 horas. O prazo é muito exíguo. Eu acho que até que os tribunais, eles até aceitariam 48 horas, 62 dias, tudo bem. Mas, quer dizer, dia 21 de janeiro, quase um mês, então foi muito demorado. O Instituto de Altos Estudos de Paris, o Institut de Hautes Études de Paris, eles me contactaram e me pediram na autorização para publicar na plataforma deles o resultado dessa pesquisa, que é o texto em português que você publicou no livro, apenas traduzido com esse finalzinho um pouco a mais. E
agora está tendo milhares de downloads, porque nós estamos fazendo um grupo, né? E na verdade isso é o nosso grupo de Portugal que nasceu essa questão, porque é o nosso grupo, na verdade, né? O nosso, quando eu digo nosso mesmo, meu e seu, que a gente participa há tanto tempo. Mas o interesse é esse, no fundo é como responsabilizar um Estado por uma epidemia que sirva de alerta para o futuro, né? Que nós possamos pensar no nosso futuro comum enquanto irmãos, enquanto cidadãos, enquanto humanos, e que problemas dessa natureza não venha mais. Que isso sirva de uma lição para o mundo, tantas mortes, esperemos que isso tenha um basta, para que o direito possa resolver esse problema que nós vimos agora, como é inefetivo o direito. Né? Ele não tem garras suficientemente fortalecidas para trazer para si inúmeros, como dizia Guido, inúmeros desses problemas que a pós-modernidade nos coloca, a economia e agora essa questão sanitária tão difícil de resolver e tão complexa de se levar a uma corte, a um tribunal, ou talvez uma comissão de inquérito internacional. Mas, enfim, era essa a tese, eu já falei demais aqui, estou quase meia hora falando, está cansando o pessoal. E eu te agradeço muito essa oportunidade, fico à disposição. Bom, muito obrigada, professor Mazzoli. Eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, deixar claro que a live será publicada no nosso canal do YouTube, Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, e também eu vou mandar o link da live para o professor Jorge Miranda assistir. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito. No seu artigo que eu li, o senhor fala na dupla finalidade da responsabilidade internacional, né? Primeiro é que eu achei muito interessante coagir psicologicamente os estados para não deixarem de cumprir seus compromissos internacionais. Eu gostei bastante dessa terminologia psicologicamente. E um segundo ponto que o senhor coloca é atribuir reparação ao Estado que sofreu dano causado por ato ilícito de outro Estado, né? E aí a gente, como pano de fundo aí, coloca a proteção diplomática e a soberania dos países. Aí eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor acha que após pandemia, depois que essa nuvem cinzenta, que aí não tem prazo, passar, o senhor acha que deve se rever a questão da responsabilidade internacional envolvendo direito à saúde? Excelente observação e colocação, e que nos oportuniza desenvolver melhor esse tema. Não há dúvida que nós podemos olhar esse aspecto sob duas lentes. Primeiro, a lente do direito internacional tradicional, westphaliano, o direito internacional Guerra dos 30 Anos, que elaborado num momento histórico em que não se imaginava que pudesse, nem tinha a fase de mobilidade de transportes, né, como se tem hoje. Havia transporte marítimo, e olhe lá, que não se podia imaginar que a pós-modernidade colocaria tantos desafios. Então a gente percebe que essa lente do direito nacional westphaliano ela é desfocada, ela é míope, ela não serve mais. E uma outra lente que é o direito internacional da cooperação, é o direito internacional cooperativo. Cada vez mais o direito internacional cooperativo em matéria ambiental, sanitária, humana, ele tem que funcionar. E aí, está correto, Ferraioli, quando diz que os foros internacionais e a diplomacia multilateral, os grandes foros de discussão, como a Assembleia Geral da ONU, tem que repensar uma cooperação, uma vigilância em alerta para que eventos desses não aconteçam. Eu creio que quando isso passar, o assunto vai se tornar um pouco esquecido, infelizmente, né? Quando nós lermos daqui 20 anos as obras, falar assim, nesses tempos de pandemia estamos discutindo, o pessoal vai ter que entrar no Google lá, vai dizer assim, mas esse tempo de pandemia, o que eles estavam falando? Por que essa pandemia, né? Falar, olha, teve uma pandemia no 2020 e tal, uma tal de Covid-19, hoje já tem vacina, isso já superou. Eu acho que vai esquecer um pouco, até esperar vir uma próxima, quer dizer, eu faço votos que aprendamos, né, com essa, para que isso possa ser levado aos foros internacionais e verificar um direito internacional mais cooperativo. O meio ambiente ele só vai ser salvo e a saúde humana só vai ser salva se houver efetivamente cooperação. Como eu disse, a China não é um monstro, né? A China é um grande país, um bravo país. Ela está ajudando o mundo inteiro, coisa que nenhum país do mundo faz, né? A China errou, o governo comunista chinês errou
no dever de informação. 20 dias é muito tempo no dever de informação. Então, ela está tomando medidas corretas e tipo cooperativas, mas isso não justifica o governo ter segurado a informação para desvendar melhor o que era, e até depois não se sabe ainda, tem muita teoria da conspiração aqui ainda, nós também não podemos cair nessa. Por que demorou tanto tempo? A verdade é que houve uma violação de norma internacional, isso também tem que levar os estados a um aprendizado. E o que os países não podem fazer, também é como às vezes o governo brasileiro está fazendo, de incentivar violação de quarentena, né? Quer dizer, imagine, um aluno me questionava, até está no texto, quer dizer, imagine que o Brasil se sinta lesado, como está se sentindo, e pretenda responsabilizar também, entrar nessa onda, vamos junto aí fazer um litisconsórcio ativo e vamos prender a responsabilização. Para que os tribunais vão dar a seguinte resposta, vocês estão cumprindo a sua parte, quer dizer, vocês foram os primeiros a dizer que isso é gripezinha, você quer indenização do quê? De uma gripezinha? Percebe como é perigoso isso o governo falar? Ele acaba se entregando, né? E depois a gente não consegue, enquanto Estado brasileiro, eventualmente um retorno ao status quo, por uma irresponsabilidade do Poder Executivo. Professor Mazzoli, e a outra coisa que eu queria levantar é o seguinte, a OMS ontem mesmo passou no Jornal Nacional, a China vai fazer mais uma liberação de bilhões de dólares para a OMS, né? Então a gente viu logo um sorriso estampado no dirigente lá, que desde o início da pandemia foi quem primeiro levantou a possibilidade, isso não é algo menor, isso é uma pandemia em si. Como é que a OMS consegue ser uma organização imparcial se ela vive de repasses dos estados? Como é que a gente pode equacionar responsabilidade internacional contra determinado estado-membro e uma organização que depende, e aí quando o culpado é um determinado estado-membro que esteja, naquele momento circunstancial, fazendo essa liberação de bilhões de dólares para a organização? Ótimo. No fundo, veja, se a organização que funciona perfeitamente, como é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela só tem elogios, a OMS só recebe críticas. A OMS está recebendo a crítica contemporânea de que ela está sendo leniente. No último relatório em que ela detectou que era grave a situação, ela não impôs uma medida à China, inclusive parabenizou pelas medidas tomadas e parece que esqueceu de dizer de que ela atrasou 20 dias para dar informação. Em nenhum documento, pelo menos da minha leitura, se eu não li todos, eu acho que eu li todos, até pode ter saído um hoje, né? A OMS não tinha dito, olha China, você violou, parabéns, você está entregando máscaras, mas você violou o artigo 7 do regulamento sanitário. Silêncio, nenhuma palavra. Então, a OMS tem sofrido essa crítica. Esses funcionários internacionais têm que repensar, muitos deles, a ética da organização, porque é uma organização que gere a saúde humana e ela não pode ser leniente com determinados países. Então, também vai ser estudado, doravante, uma eventual até responsabilização da organização, se ficar provado. Tudo isso ainda são observações preliminares, que tudo vai depender de provas, só daqui a alguns anos que nós vamos saber a verdade verdadeira, como isso nasceu, como esse vírus se transmitiu, os estudos estão aí, mas um está querendo contestar o outro, o professor francês que foi em laboratório, os maiores pesquisadores já disseram que detectaram a cadeia, que não foi, que foi mesmo do morcego, do pangolim. Nós não somos infectologistas, né? Então temos que acreditar nesses grandes cientistas e a gente fica, né? Então o nosso papel de jurista tem que ser reto, mas realmente tem razão. Uma organização tem recebido muita crítica, inclusive do governo norte-americano, que às vezes tem deixado muito a desejar. E nesse caso, a OMS está muito perdida e realmente não mostrou em nenhum momento em que pretende dar pelo menos um puxão de orelha na China por conta dessa demora. Se fosse um país mais pobre, eu tenho certeza que ela agiria de maneira diferente. Então também é algo a se verificar aí sobre essa lente da responsabilidade das organizações. Isso pode gerar certo
certo desgaste da organização no futuro próximo. Uma outra questão, professor Mazzoli, eu sou professora de Direito Ambiental e a minha expertise, e o princípio mais importante do direito ambiental é o princípio da prevenção, e obviamente que não pode ser um princípio restrito ao direito ambiental. Então a saúde ele se aplica com muita urgência, né? E o da responsabilidade seria o segundo, porque a gente só há uma responsabilidade por algo que aconteceu, praticado por alguém. Então ele é um princípio de repressão, né, para tentar que aquilo se repita. Mas o senhor não acha que no caso de uma imputabilidade à China vai tornar a maior insegurança internacional em termos de saúde, seja qual for a forma que ela possa vir a responder, mas que não fique sem uma responsabilização por conta de... nós estamos falando de um país com um sistema fechado de informação, né? Um sistema controlado, e aí não é um país republicano. E qual é a segurança que isso pode levar para os países do Ocidente que estão aí na situação de calamidade do sistema de saúde? Exato. Todo esse problema, ele vai desembocar no problema do exemplo, né? Então, eu estava falando isso com o Leonardo Nemer numa aula que eu dei para ele lá, os alunos dele lá do CEDIM, em Belo Horizonte, mando um abraço para ele. E ele dizia, olha, realmente, esse é um problema que vai depender do discurso, né? É importante que os estados levem o discurso. Ainda que a China seja fechada, seja membro do Conselho Permanente de Segurança da ONU, e eventual condenação da Corte Nacional de Justiça não cumprida, teria uma resolução no Conselho de Segurança, ela veta, ela tem poder de veto. Imagina um absurdo vetar uma condenação assim, mas ela tem esse poder, de acordo com a Carta da ONU. Veja que coisa absurda. É a narrativa, é o exemplo, né? É o exemplo. Eu quero crer que o governo chinês viu que esse exemplo, viu que não dá mais para ter mercados com animais, alguns tipos de animais, já tá tendo regulamentação interna na China com isso, viu que tem que ter um limite à atividade cultural. Isso vem nós dos direitos humanos, sabemos isso lá da Declaração e Programa de Ação de Viena. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e relacionados, ainda que particularidades nacionais e culturais e históricas devam ser levadas em conta. Os direitos humanos devem ser protegidos em todas as circunstâncias. Parágrafo 5º da Declaração e Programa de Ação de Viena, que atualiza a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, Viena 93. Perceba? Então, é a narrativa. Eu acho que uma ação tem que ser tomada, né? Vai ser muito difícil responsabilizar, porque veja, acho que por mais que a China seja multimilionária, ela vai ter dinheiro para pagar o mundo todo, de tudo que aconteceu, porque o mundo inteiro foi atingido, né? Parece que só um pedacinho do Alasca lá, que não teve ninguém, tudo bem. Mas assim, a África já está, países africanos da África Central que estavam ali protegidos, que não, já chegou, porque as pessoas têm uma mobilidade absurda no mundo, né? Não tem rincão do Brasil, hoje os rincões mais longínquos do Brasil, as cidades mais distantes do Brasil já tem casos, né? Então, vamos aguardar para ver o que acontece no mundo aí, e aí pensar, né, Lene, nesse conceito de patrimônio comum da humanidade, né? O patrimônio comum da humanidade, a saúde como patrimônio comum da humanidade, que nós agora do Aravante temos que ter um sistema de cooperação para que as pessoas não morram mais, e que se tiver uma epidemia nova, pode acontecer, uma nova zoonose, que o mundo fala, bom, já tivemos um exemplo, agora é sério, todo mundo dentro de casa, vamos tentar estancar isso e sem brincadeira, né? O mundo está brincando com isso, e as coisas estão indo, tá vendo aí o que está acontecendo no Brasil, lamentavelmente.
Professor, eu vi nas suas considerações finais, e você foi muito cauteloso, você disse que até abril de 2020 não se tem ainda provas contundentes que possa vir a responsabilizar a OMS no caso de omissão, de não ter informado aos demais países sobre o que estava ocorrendo na China. E o que é mais intrigante é que o médico chinês que sinalizou para a gravidade do problema, e aí deixando claro que não é um país republicano, ele morreu. Então, assim, fica a dúvida se ele morreu de coronavírus ou se foi necessário ele morrer. Olha, sinceramente, eu não quero acreditar nessa possibilidade, né? Penso que seria o fim do mundo, né? Mas penso que os médicos têm, veja como tem médicos morrendo, jovens, até enfermeiros. Uma coisa que tem sido pouco falada é que não é só o vírus, né? É a carga viral. É a carga viral. E você contrai o coronavírus, e às vezes eu posso estar, você pode estar, e a gente está assintomático. Mas o médico que convive com uma pessoa que está com outra carga viral muito grande, então aquele médico, né, pode ser que tenha sido isso, mas enfim, há várias hipóteses aí, há várias teorias. A gente não, sinceramente eu dizia isso esses dias também com Lígia Maura Costa, a gente não quer acreditar que o vírus tenha sido feito em laboratório. Me parece que não se chegaria nisso, o conceito de humano, sabe? E os estudos têm mostrado que realmente esse vírus veio de um fenômeno natural, quer dizer, natural, não correto, né, de contato com animal, mas em suma, zoonótico, sempre é zoonose, mas do contato com animais natural. E aí, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Agora, o problema não é responsabilizar o Estado por pandemia e epidemia. O Brasil tem... não contrai pelo ar, tem o mosquito, tem chikungunya, tem zika, né? Mas também é uma questão de saúde pública que tem que ser tratada. E vários outros exemplos, né? Gripe aviária, gripe suína, né? Em tantos outros países que não se pensou em responsabilidade. O HIV nasceu no Congo belga, na Leopoldville, a capital, na década de 20. Nunca se falou em responsabilização por conta disso, né? E são assuntos muito delicados. Mas eu faço votos, realmente, que nós empreendamos aí nesses grupos de estudo. E aí eu volto a elogiar o diálogo, sabe? Eu acho que... E aí eu quero fazer um elogio a você, como professora, como acadêmica, como pesquisadora, que tem dado uma grande contribuição com esses estudos, com o diálogo, do qual eu tenho uma prateleira aqui, só da coleção deles está me faltando os dois últimos, só por questão que eu não te encontrei ainda, mas é isso que é importante, né? Divulgar esse pensamento para que a nova geração de pesquisadores do direito possa também auxiliar no trato desses temas, que são temas pouco vistos, né? Porque são temas de direito internacional tão específicos que acabam passando ao largo, mas no fundo são eles que vão resolver os problemas. Professor, é incrível, né? Com tantos normativos, depois do Holocausto, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, é incrível como e a evolução tecnológica é incrível como nós chegamos a esse ponto de um vírus se espalhar dessa forma, né? Eu só quero deixar alguma mensagem a mais para os estudiosos de todas as áreas, constitucional, ambiental, internacional. Eu queria te agradecer muito, convidar os alunos, eu estou lá no Instagram, Valério Mazzuoli, no Twitter, Valério Mazzuoli, sempre tem textos, dicas de estudo e discussões jurídicas também, e agradecer muito essa oportunidade, mandar um abraço caloroso lá para o professor Jorge Miranda em Portugal, mestre de todos, e agradecer, Blaine, a você essa oportunidade. Espero que isso passe logo, que nós podemos nos reencontrar em breve em Fortaleza, ou em Ceará, ou em Lisboa, e que possamos manter vivo esse diálogo. Hoje Maria Luísa, lá de Palmas, entrou em contato comigo, já vai ter o nosso
novo seminário, que você aí é a nossa estrela maior, e já vamos estar agora virtualmente juntos também nesse seminário, então já vou te encontrar em breve. Então, muito obrigado, agradeço e até uma próxima. Fico sempre à sua disposição. Muito obrigada, professor, e lembrando a todos que a live vai ser disponibilizada no canal do YouTube. Um grande abraço e qualquer artigo que queira publicar já sabe que o diálogo está à disposição. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.